Amado irmão, que bom estar aqui com você para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E nesse momento eu quero desfrutar da Sagrada Escritura na presença do Senhor e tendo você ao meu lado em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Que mensagem importante. Ele, falando de Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja o que diz a palavra de Deus. Perceba como Deus estruturou a igreja. Ele começa dizendo, ele, o próprio Deus, que o Senhor instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou entrar nos detalhes exegéticos aqui, mas pastores e mestres são a mesma coisa. Todo pastor precisa ser um mestre da Sagrada Escritura, mas nem todo mestre é um pastor. O fato é que Deus estabeleceu essas funções dentro da igreja para que a igreja, o corpo de Cristo, pudesse andar bem. E detalhe importante, para que esses homens instituídos por Deus para o bem da igreja de Cristo pudessem ajudar as pessoas para que as pessoas não fossem mais imaturas, para que elas não andassem mais como crianças. Agora veja, de que maneira alguém pode andar de forma imatura? De que maneira um adulto na igreja pode se comportar como uma criança na fé? O texto explica dizendo que é quando as pessoas são levadas de um lado para o outro, quando elas se deixam empurrar por qualquer ensinamento novo, quando elas se deixam levar pela influência de pessoas que tentam levá-las ou conduzi-las a um caminho que não é a palavra de Deus. Qual é o ponto principal? E é com isso que eu finalizo essa nossa meditação, essa nossa reflexão da palavra de Deus. Eu finalizo com base na palavra de Deus, dizendo que Deus instituiu a igreja. É a vontade de Deus que o seu povo esteja na igreja, que o seu povo volte o coração para a igreja, que volte as suas intenções para a igreja. Qualquer coisa que for feita, e veja, eu estou dizendo isso com base na palavra de Deus, qualquer coisa que for feita que não tiver alicerce na Escritura, que não tiver uma conexão com a igreja, que não estiver vinculada à igreja, não vem de Deus. Qualquer trabalho, qualquer coisa que for realizada que vise tirar pessoas da igreja ao invés de trazer pessoas para a igreja, não vem de Deus. Qualquer coisa que for realizada que vá de encontro àquilo que Deus estabeleceu, e Deus estabeleceu a igreja, não vem de Deus. Nós precisamos entender que uma das coisas mais fortes que Deus instituiu foi a igreja que está alicerçada na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então reflita comigo, veja a importância que o Senhor dá à igreja como sendo a representação física do corpo de Cristo. Por isso, a orientação bíblica é: escute os seus pastores, como diz o texto aos Hebreus. Obedeça aos seus pastores, porque eles velam pela sua vida. Um dia, o seu pastor vai prestar conta da sua alma a Deus, e isso tem um duplo sentido. O primeiro é um sentido que diz respeito a você. Um dia, o seu pastor vai falar sobre você para Deus, dizendo para o Senhor que tipo de ovelha você foi. Em segundo lugar,
o pastor vai prestar contas a Deus. Vai prestar contas a Deus não apenas do rebanho que ele pastoreou, mas do tipo de pastor que ele foi. Ele vai prestar contas da sua própria vida como pastor ao Senhor. Então veja a grande responsabilidade que nós temos de cuidar do povo de Deus, de zelar pela igreja. Então, qualquer pessoa que tenha intenção de fazer o que quer que seja, e isso não esteja conectado com a igreja, isso não vem de Deus, isso não está certo. Porque Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para que este povo santo realize a obra de Deus e edifique o corpo de Cristo. Quando alguém quer fazer algo que não está ligado à igreja, que não tem conexão com a igreja e quer fazer algo por sua própria conta, de forma individual, de forma independente, isso é um mau sinal. Então abra os seus olhos, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais para entender o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor está ensinando. Eu finalizo dizendo a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.